Olá, alunos! Neste vídeo, aprenderemos como usar o osciloscópio para a disciplina de eletrônica, porque precisamos de algumas funções especiais dele. Então, primeiro ligar do botão Power, ele vai começar, ele vai fazer o próprio setup. Aqui a gente já tem os dois canais aparecendo. Para trabalhar com esse osciloscópio aqui na disciplina, vamos precisar das duas pontas de prova, que são as pontas do osciloscópio. No osciloscópio vem 4 pontas. A gente vai usar as duas de prova, que são estas. Tem mais uma ponta de prova que a gente não vai usar, porque essa é para outro tipo de aplicação. Então, temos estas duas pontas de prova que vamos usar, que são essas que estão aqui agora, que vocês estão vendo na tela. As duas pontas de prova do osciloscópio, que são o ponta 1 e ponta 2, que cada uma delas vai para um dos canais. E também usaremos o gerador de funções, cujo conector é esse aqui, que a gente vai trabalhar, vai ligar ele por aqui. A ponta do gerador de funções é essa ponta aqui, essa aqui. Vejam bem, que ela é diferente das outras. Ela tem o conector e tem dois jacarés na ponta. Um dos jacarés, o preto, é para o sinal para terra, e o vermelho é para o sinal que vai sair do gerador. Então, para trabalhar com esse osciloscópio, precisamos ligar as três pontas. Por quê? Porque nos circuitos eletrônicos, a gente vai trabalhar com sinal de entrada e saída e precisamos de um gerador de funções para testar os circuitos eletrônicos. Então, como é que vamos fazer para ligar essas pontas? Aqui vamos ter um canal 1, que vai ser este. Esta ponta vamos ligar no canal 1, desta forma aqui assim. Canal 1, uma ponta. Vejam bem que já está tendo um ruído ali, significa que a ponta está ligada, essa ponta está sensível. Tá? No canal 2, ligaremos a outra ponta. Essa outra ponta aqui vai ligada no canal 2, ou seja, aqui. E para trabalhar com o sinal, teremos que ligar também o gerador de funções. Aqui você já estou tentando colocar, aqui assim, as duas pontas já estão ligadas. O canal 2 também, a ponta também está sensível, a gente testa com o dedo se ele está respondendo. Se não estiver respondendo, a gente trabalha com o autoset aqui, né? Então, primeiro precisamos saber se as pontas do osciloscópio estão calibradas. Para isso, vamos usar o gerador de funções para verificar se essas pontas estão calibradas. O que significa calibradas? Se a gente colocar um sinal quadrado na entrada, ele tem que sair perfeitamente quadrado na tela do osciloscópio. Então, aqui, nesse outro ponto verde do osciloscópio, a gente liga as pontas do gerador, que são essas aqui. Então, como vamos fazer para verificar se essas duas pontas aqui, que são as duas pontas de prova, estão calibradas? A gente vai colocar um sinal de onda quadrada nele. Então, como é que a gente sabe que a gente vai ter uma onda quadrada? Primeiro, vamos verificar se tem sinal do gerador. Como é que a gente faz? Pega qualquer uma das pontas, coloca o jacaré preto da ponta com o jacaré... antes de verificar isso daí, vocês têm que verificar se a ponta, essa chavinha está por 10. Na eletrônica, vamos usar ela por 10. Vejam bem, aqui está por 1, aqui está por 10. Nas duas pontas, tem que verificar se a chavinha está por 10 aqui, ou seja, por 1 ou por 10. A gente vai deixar sempre por 10. No osciloscópio, precisamos verificar também se a ponta está por 10. Então, como é que a gente vai fazer? Vejam bem, aqui tem o canal 1, configurações. Canal 1, configurações. Nas configurações do canal 1, eu vou verificar a ponta. Estão vendo aqui, a ponta está por 10. Então, eu deixo desse jeito. Se eu quiser mudar, por exemplo, o acoplamento e essas coisas, eu vou mexer neste botão aqui. Agora, se eu quero mudar, por exemplo, colocar a ponta por 1000, eu vou mexer no botão aqui do lado, nessas flechinhas que eu tenho aqui. Só que eu não posso colocar por 1000. Eu vou colocar por 10.
tá? Então, ou por 1, no caso de a ponta estar por 1, mas essa ponta está por 10, portanto, o sistema já está calibrado. Acoplamento pode ser AC ou DC, vamos deixar em DC por enquanto, porque a gente não vai fazer, não vai trabalhar com sinais com uma onda de base muito grande, então vamos deixar o acoplamento em DC. E o FFT vocês não vão usar nesta disciplina, então deixem off. Então, para verificar a configuração da ponta, você tem que apertar aqui em configuração e vai aparecer a configuração. Daí mexem com esse botão aqui e com as flechinhas aqui. Ok, está tudo certo. Agora vamos ver a ponta número 2, se estão as configurações. Canal 2, configurações. Configurações do canal 2 também está certo. A ponta de prova está por 10, ele está um acoplamento DC e com FFT off. Portanto, está certinho, tão certinha a calibração, essa parte da atenuação das pontas. Então, agora a gente vai verificar se essa ponta, essa daqui, a que eu tenho nesse, como que vocês vão saber se tem muito cabo como eu tenho aqui. Vocês vão fazer assim. Então, agora eu estou sabendo que essa ponta é do canal 1. Um amarelo, vejam bem o ruído. Então, eu preciso saber se essa ponta está calibrada ou não. Então, o que que eu vou fazer? Agora vocês vão aprender a usar o gerador de funções junto com o osciloscópio. Coloco o jacaré preto com jacaré preto, os dois jacarés, e a ponta de prova, essa ponta de prova, vocês podem usar o gancho, que é o ganchinho assim, tá? Como estão vendo, ou às vezes, quando estão trabalhando no protoboard, vocês podem usar a ponta mesmo, essa pontinha, ela entra nos buraquinhos da protoboard. Então, eu vou usar o gancho agora. No gancho, eu coloco o gerador de funções. E aqui eu preciso ver se tem o sinal. Então, se não tem nada, eu vou fazer o seguinte, eu vou apertar o Auto Set para ver se tem algum sinal ali. Não tem. Então, o que que eu vou fazer agora? Vamos no gerador de funções, aqui. Vejam bem, eu tenho uma função que eu quero escolher, nesse caso, especificamente para calibrar a ponta, eu preciso ter uma onda quadrada. E aqui vocês estão vendo na tela que ele está com uma onda quadrada. Só que eu quero mudar, por exemplo, eu vou fazer outro teste, eu não quero uma onda quadrada. Como é que eu vou fazer? Vejam bem, o primeiro que eu fiz é apertar o botão do gerador, que é esse azul aqui que diz Gen. Então, agora eu vou selecionar uma onda qualquer. Tá? Aqui eu seleciono, por exemplo, vocês têm as que mais vão usar, senoidal, quadrada e triangular. Depois tem várias outras funções aí que vocês podem ir, o dia que vocês estiverem trabalhando com osciloscópio, vocês podem ir brincando com elas, tá? Mas eu não, eu quero uma onda quadrada. Então, vamos achar a onda quadrada. Aí está a onda quadrada. Vejam bem, eu tenho uma onda quadrada aqui, tá? E eu tenho, ou seja, eu preciso colocar uma determinada frequência nessa onda quadrada. Então, o que que eu vou fazer para determinar a frequência da onda? Vejam bem, aqui em cima diz frequência. Para fazer esse teste, eu vou colocar 1 kHz, que seria 1000 aqui. Então, vejam, eu tenho aqui o sinal quadrado. Agora, para ir para a função, não, aqui eu troquei a onda, tá? Então, o tipo de onda, trocando aqui assim, triangular, aqui também troca as ondas. Para ir para a frequência, ou para o duty cycle, que está aí do lado, eu aperto OK. O que está em verde é o que a gente vai trabalhar. Eu não quero mexer nesse daí, eu quero mexer na frequência. OK. Agora sim, a frequência vocês podem mudar mexendo nesse botão aqui, mas essa vai ser uma frequência muito alta, tá? Então, por exemplo, para colocar 1 kHz tem que ser 1000 Hz, tá? Ou seja, eu tenho que mexer nesse zero aqui. O que que eu vou fazer para mexer nesse zero? Vejam bem as 4 flechinhas aqui. Eu vou até o ponto que eu quero mudar. Aí eu posso mudar para cima, já estão vendo que a onda está lá, ou eu quero mudar para baixo, aí 0 Hz não vai funcionar. Ou eu também posso mudar com esse botão aqui, e a onda já está onde eu quero. Então, vejam bem, eu já tenho uma onda quadrada, eu já sei que está uma onda quadrada ali, eu já sei que a minha ponta está com esse sinal, só que o sinal está muito feio. Então, uma vez que eu tenho o gerador funcionando, eu vou apertar OK. Aqui, vamos sair aqui.
O tipo, ok, 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 frequência. E agora sim, vamos para as medições. O que que eu vou fazer para fazer as medições? Primeiro, como eu não sei onde que está a onda, eu posso mexer aqui, veja bem, já sumiu ou seja, aquela telinha do gerador, ou eu posso mexer aqui assim, tá? Ou eu posso apertar esse botão AutoSet, que esse botão AutoSet automaticamente vai encontrar a onda que eu quero. Então, veja bem, essa onda quadrada ali, ela não está tão quadrada, ela está meio que arredondada. Ou seja, essa ponta não está calibrada e ela não é boa para a gente trabalhar na eletrônica. A gente tem que deixar essa onda perfeitamente quadrada. Então, como é que a gente vai fazer para deixar essa onda perfeitamente quadrada? No osciloscópio, no conjunto, na caixa dele, vem essa sacolinha que tem esses componentes aqui. Tem esses daqui são protetores de ponta, esses anéis são esses anéis aqui, ó, coloridos para identificação da ponta, para colocar aqui. E essa chave é a chave que vocês vão usar para fazer a calibragem da ponta. Então, como é que a gente vai calibrar essa ponta? Aqui essa ponta tem aqui no conector, ou tem outras pontas que tem aqui no próprio corpo da ponta. Tem um furinho onde tem um buraquinho onde tem um parafuso. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou mexer esse parafuso até a onda ficar quadrada. Vejam bem, se eu mexo para lá, ela fica bem pior, ou seja, está pior a calibração. Agora, eu vou mexer para cá, e aí sim, agora sim tem uma onda quadrada. Ou seja, nesse caso, a onda está, quanto mais quadrada estiver, melhor. Ou seja, a ponta do canal 1 já está calibrada. Agora eu quero ver se o canal 2 está calibrado também, com a mesma chave, só que agora eu vou fazer o seguinte, eu vou tirar o gerador do canal 2, e eu vou colocar do canal 1, aliás, e eu vou colocar no canal 2. Vamos ver se o canal 2 está ativo. Ele está. Eu estou tocando a ponta, ele faz um ruído ali. Por exemplo, agora eu estou vendo o canal 1, ele está me incomodando. Eu não quero ele na tela. O que que eu vou fazer? Aperto o botão aqui em cima que diz CH1 e ele vai desaparecer. Não significa que vocês não podem ter um sinal, não vão ter um sinal ali. Ele simplesmente está desligado na tela. Agora, para fazer o mesmo processo, no canal 2, eu vou ligar jacaré preto com jacaré preto e ponta de prova com o jacaré vermelho. O sinal não apareceu. A gente já sabe que tem o sinal não apareceu. O que que significa isso daí? Que o canal está, vamos dizer, em stand-by. Então, apertando o alto, a onda está aí. E essa ponta também está descalibrada. Vejam bem, se não aparecer sinal e vocês sabem que tem sinal ao gerador, apertem esse botão alto aqui. O botão Round Stop é quando vocês estão fazendo uma medição de um sinal e o sinal se mexe muito, então vocês apertam esse botão aqui. Se eu apertar Stop, o sinal está parado, se eu apertar Run, ele está funcionando. Mas essa ponta também não está calibrada. Então, o que que eu vou fazer? Nessa ponta também o parafuso está no conector, então eu vou colocar com essa chave de fenda, eu vou achar o parafuso, é bem fácil de achar, tá? E vocês vão girar o parafuso até ela ficar bem quadradinha, tá? Isso daqui é o mais quadrado que eu consigo com essa ponta, então, deixa eu ver, do mais quadradinho que eu consegui. Ah, agora sim. Agora já o sistema está pronto para a gente trabalhar. Outra coisa que vocês vão usar na eletrônica, quando vocês estiverem, vocês vão usar os cursores. Aqui tem dois tipos de cursores. Vamos tirar esse daqui e eu vou mostrar para vocês agora, por exemplo, usando o gerador de funções no circuito bem simples. Eu vou mostrar algumas outras funcionalidades. Eu vou ligar o canal 1, porque também eu quero o canal 1 funcionando. Num circuito bem simples, eu vou colocar outras funcionalidades que vocês precisam conhecer desse osciloscópio para trabalhar na eletrônica. Vejam bem, esse gerador vai ser ligado no circuito que está aqui na protoboard. E são simplesmente dois resistores. Aqui eu vou colocar o terra, sempre coloquem o terra primeiro, né? O terra aqui. Eu só vou mostrar no circuito para que vocês vejam no osciloscópio como é que vai sair. Então, aqui eu tenho o sinal. Veja bem, esse sinal está bem
em cima desse circuito aqui, divisor de tensão. Então, o que que eu vou fazer? No canal 1, o canal 1 eu vou ligar junto com o gerador, que vai ser meu sinal de entrada. Esse daqui é o canal 1, vocês vão ver aqui. Depois a gente vai mudar a forma de onda do sinal do gerador. No canal 1, eu vou colocar o que tem no gerador, para que vocês tenham dois sinais diferentes. E no canal 2, eu vou colocar o que seria a minha saída. Vejam bem, todos os terras vão junto aqui. Eu já mostro para vocês a montagem. Só para fazer o teste, todos os terras vão juntos, está meio que muito jacaré para pouco arame aqui, mas a gente consegue, tá? E aqui, a ponta do canal 2 vai aqui no meio. Então, vocês vão ter dois sinais diferentes aqui, tá? Então, vejam a montagem que eu fiz, é uma montagem super simples, só para a gente testar o osciloscópio. Quando a gente estiver trabalhando com circuitos, eu vou fazer uns vídeos mais legais já com o circuito. Então, aqui, o que que a gente tem? Agora, vocês estão vendo que um canal está saindo e outro não está. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou apertar o alto também. Aí estão os dois canais. Só que em um deles, aqui eu quero que vocês vejam. Vamos fazer o seguinte, aqui no gerador, eu vou trocar a forma de onda por uma onda senoidal, tá? Que é a onda que a gente mais usa. Então, aqui vocês estão vendo, lá em cima, no canal 1, ele disse que tem 2 volts por divisão. E no canal 2, disse que tem 1 volt por divisão. Significa que aqui tem 2 volts a cada quadradinho que vocês têm aqui, e o canal 2 tem 2 volts, tem 1 volt a cada quadradinho. Para a gente visualizar melhor, eu vou deixar os dois canais na mesma escala. Para mudar a escala, o que que eu vou fazer? Eu vou mexer nesse aqui, tá? Esse botãozinho, ele muda a escala, não muda a amplitude do sinal, tá? Então, aqui eu tenho, na entrada tenho 2 volts, e na entrada tenho um sinal que eu dobro do que eu tenho na saída. Por quê? Porque eu coloquei um divisor de tensão. Agora, eu quero saber, por exemplo, aqui eu tenho 1 volt por divisão, então vai ser 1, 2, quase 3 volts de pico a pico, nesse amarelo, e aqui quase 2 volts, 1 e pouquinho do outro. Só que eu quero que esse osciloscópio faça essa medição automaticamente. Como é que eu vou fazer? Eu já deixei o osciloscópio preparado para isso, só que eu vou mostrar para vocês aqui. Vejam bem aqui, ó. No canal 1, tem 2 volts, 2,68 volts de pico a pico. Isso daí significa que tem 2,62 volts daqui até aqui. Olha, que o sinal está se mexendo um pouquinho. Então, o que que eu posso fazer? Eu aperto o stop e o sinal vai ficar parado para que a gente consiga fazer esse setup do osciloscópio. Daqui até aqui eu tenho 2,63, mas como é que eu faço para que o osciloscópio coloque isso daí automaticamente? Eu vou apertar, por exemplo, cada um desses botãozinhos mexe na janelinha do lado, aqui assim, tá? Cada um desses botãozinhos mexe na janelinha do lado. Então, aqui eu vou colocar assim, por exemplo, aqui tem o canal 1 e canal 2. Com esse botão eu vou escolher o que que eu quero que a janelinha mostre. Tá? Esse daqui, tá? Eu apertei esse botão, então nessa janelinha vai aparecer o que eu quero que ele mostre. Eu quero que ele me mostre a tensão pico a pico do canal 1. Então, eu vou girar até aparecer o pico a pico. Perfeito, já está ali. No canal 2, eu vou fazer outra coisa aqui, aliás, na janelinha 2. Na janelinha 2 aqui, eu quero que apareça a frequência do canal 1. Assim está o canal 1 com o canal 1. Então, o que que eu faço aqui? Eu vou mexer nesse botãozinho aqui até achar a frequência do canal 1. Pronto. Tenho 2,63 volts e 1 kHz, que é a frequência que a gente tinha colocado. Agora, aqui eu quero ter a amplitude nessa janelinha, a amplitude de pico a pico do canal 2, tá? Então, eu vou apertar aqui e eu procuro com esse botão, vocês vão virar até achar ver de pico a pico. Pronto, tá aí. E aqui embaixo eu quero a frequência do canal 2. Então, frequência, ele já está na frequência, portanto, a gente já tem
os sinais que a gente quer. Por exemplo, aqui eu tenho um sinal, vejam bem, tenho um sinal senoidal de 2,63 volts de pico a pico, com 1 kHz de frequência, e no canal 2 tenho um sinal de 1,4 volts de pico a pico, com uma frequência de 1 kHz. Então, é 1 volt por divisão. Se eu quero aumentar o tamanho do sinal, eu mexo aqui. Se eu quero diminuir, eu mexo aqui também. A mesma coisa para o outro, mas vamos deixar desse jeito. Aqui eu tenho os dois sinais com que eu quero trabalhar. Eu posso mexer na posição dos sinais na tela do osciloscópio? Posso. E como é que eu vou fazer isso aqui? Eu mexo aqui assim, vejam bem. Essa flechinha que vocês estão vendo aqui no cantinho, diz 1, a pontinha da flechinha é o zero do sinal. Aqui a mesma coisa, a pontinha da flechinha é o zero do sinal de baixo. Eu quero colocar os dois sinais na mesma altura para ver os diferentes tamanhos. Eu mexo com esse daqui, o canal 1, vejam bem, aqui assim, canal 1. E o canal 2 eu vou mexer com esse outro aqui. Então, aqui eu tenho os dois sinais, um em cima do outro. Agora, eu preciso, às vezes, porque eu não tenho o sinal bem centralizado, eu preciso mexer na horizontal. Na horizontal eu mexo com esse, tá? Vejam bem, aí estou mexendo na horizontal. E para mexer na escala da horizontal, eu mexo aqui, tá? Essa daí estou mexendo a escala de tempo, tá? Então, a escala de tempo é igual para os dois, então eu mexo os dois juntos aqui. Agora sim, eu vou deixar um pouquinho mais assim. Muitas vezes vocês precisam trabalhar com os cursores, tanto cursores de tempo quanto cursores de amplitude. Então, aqui temos H-cur, que diz aqui, H-curs significa cursores horizontais. Por que que horizontais? Porque esses cursores, vocês vão ter aqui assim, os cursores horizontais, eles se mexem na horizontal, por isso que se chamam horizontais, mas eles são verticais. E aqui a gente tem os V-curs, que diz vertical. Eles são horizontais, mas a gente mexe com eles na vertical, tá? Então, por exemplo, eu preciso saber exatamente, ou seja, eu preciso saber, a amplitude de um sinal em determinado ponto. Eu vou desligar os cursores horizontais, que se mexem na horizontal, que são os de tempo, para que vocês vejam como é que a gente trabalha com os cursores verticais, que são horizontais e se mexem na vertical. Por isso que aqui se chama V, ou seja, se vocês querem os cursores na horizontal, vocês têm que apertar V cursor aqui. Então, para fazer as medições, vocês vão ter alguns circuitos onde vocês vão ter que tirar a curva de transferência, por exemplo. Para tirar a curva de transferência de um circuito para fazer a medição de entrada em relação à saída, a gente coloca os dois sinais exatamente como estão ali, tá? Ou seja, na mesma posição, e aí a gente coloca como referência somente o vetor, o cursor horizontal, tá? Que seria o cursor horizontal que está vertical, tá? Então, isso daí só como referência. Mas a gente, para fazer a medição de tensão, o que que a gente faz? A gente faz o seguinte: se vocês querem, eu vou desligar esse daqui por enquanto, só para mostrar para vocês. Eu tenho os cursores na horizontal, só que eu estou selecionando um deles, tá? Aí, vejam bem, onde diz Select, é o que vai se mexer com esse botão aqui. Agora, eu quero mexer em outro, tá? Eu vou apertar a flechinha ou para cima ou para baixo para mexer no outro. Select, o de cima. O de baixo primeiro eu vou tentar colocar, mas eu não estou conseguindo colocar exatamente no zero, não sei por que ele não tem tanta definição. Eu vou verificar depois se existe alguma forma de ajustar isso daí, tá? Mas por enquanto não tenho. Então, por exemplo, aqui diz 1,02 volts, V2, V1. Ou seja, daqui até aqui tem essa tensão. Então, vejam bem aqui, ó. Eu quero o outro para medir a tensão de pico aqui. A tensão de pico no amarelo está mais ou menos em 1,42. Vejam bem, a gente tem um problema de paralaxe aqui na tela, que esse zero
o cursor não chega no zero, então eu coloquei um pouquinho abaixo desse amarelo ali para a gente compensar esse erro que tem aqui embaixo. Mas é erro da tela do osciloscópio, não é do sistema, tá? O osciloscópio está funcionando bem. É erro ou seja, dos graus da tela aqui. Então, por exemplo, isso daqui significa que entre esse cursor, esse daqui de baixo eu vou deixar quieto para fazer, por exemplo, as curvas de transferência. E esse daqui de cima, eu vou mexer nele. Por exemplo, eu quero medir agora a tensão do azulzinho. Então, a tensão que eu tenho no canal 2 é 0,8 volts, ou seja, 820 milivolts. Desse jeito é que a gente trabalha com os cursores de tensão. Com os cursores de tempo, a gente trabalha do mesmo jeito. Vejam bem, tem um que está selecionado, tá? Aqui o cursor do tempo, ele tem uma grande vantagem, ele já dá a diferença de tempo entre os dois cursores aqui. Vejam bem, aqui tem um T, 164 microsegundos, significa que daqui, dessa linha até essa outra linha, eu tenho 164 microsegundos. Então, eu quero saber qual é o meio período dessa onda amarela, por exemplo. Tá? Eu vou tirar agora os cursores horizontais, só para ver. Veja bem, eu apertei o V-curve para tirar os cursores horizontais. Agora, eu quero ver qual é o tempo entre esse ponto e esse ponto. O que eu vou fazer? Eu vou mexer nos cursores horizontais. Aí eu tenho, veja bem, o cursor Select está mais ou menos em cima ou seja, desse ponto aqui. Está mais ou menos em cima desse ponto. Para selecionar outro cursor, eu vou apertar a flechinha aqui do lado. Então, agora o Select passou para outro cursor, então eu vou mexer com ele, até chegar mais ou menos no ponto que eu quero. Eles não se mexem com tanta precisão assim, por isso que é mais ou menos aproximado o que a gente tem. Então, vejam bem aqui, 484 microsegundos daqui até aqui, o que bate com a frequência. Tenho 2 kHz aqui. Por que ele disse 2 kHz? Porque, na realidade, é o dobro, aqui está medindo o dobro do período, aliás, a metade do período que é a onda total. Tá? Então, daqui até aqui, eu teria um sinal de 2 kHz. Mas agora, se eu mexer até aqui, até o período completo, vejam bem, eu mexi até o ponto, está exatamente 1 kHz, ou seja, aqui eu peguei o período completo. Período completo é 1 milissegundo, que dá uma frequência, que vocês veem aqui na telinha, uma frequência de 1 kHz. Então, pessoal, essas são as funções básicas que a gente vai usar no nosso sistema, tá? Quando a gente estiver trabalhando na eletrônica. Então, aqui, por exemplo, recapitulando, o que a gente vai trabalhar? Esse circuito simples que eu deixei montado aqui para vocês era só para fazer a gravação, para que vocês vejam como é que vocês vão trabalhar na tela do osciloscópio. A gente vai usar os cursores, tanto os cursores de tempo, que são os H, quanto os cursores de tensão, que são os V, esses daqui. Vocês vão ter que verificar, vocês podem ligar e desligar os canais, canal 1, canal 2. No primeiro que vocês vão ver, vocês vão verificar se a ponta está por 10, tanto no canal 1 quanto no canal 2, apertando em configurações. Vocês vão usar o gerador de funções para verificar se as pontas estão calibradas. As pontas têm que estar calibradas, elas têm que estar perfeitamente quadradas, as ondas, para essas pontas estarem calibradas. Então, o primeiro passo, antes de fazer a atividade, vocês precisam verificar se o osciloscópio está tudo certo para vocês trabalharem com ele. Então, aqui a gente tem o gerador de funções, que é o outro que vocês vão usar também. O gerador de funções, ele está dando aqui uma tensão de 1 volt, um pouquinho mais, de 1,4 pico a pico, tá? É o que a gente tem. Então, temos gerador de funções, temos o controle horizontal, tá? Que é o controle da escala de tempo, o controle horizontal de posição, controle vertical, que é controle da escala de amplitude, controle vertical da posição para os dois canais, controle de amplitude e controle de posição para os dois canais. Se por algum acaso, esse daqui eu já coloquei
Já coloquei para rodar de novo. Se por algum acaso o sinal se perdeu, veja bem, a gente tinha um sinal no canal 2 e ele desapareceu, o que que vocês vão fazer? Vocês vão apertar o botão de alto. Aqui, apertando o botão de alto, vocês vão ter que o sinal tem que aparecer de novo. O que aconteceu não é problema do sistema, é que o resistorzinho que estava aqui na placa, ele se soltou. Então, por isso que você não é problema do osciloscópio, tá? Veja bem, o que que aconteceu? Aqui o resistor que estava na placa ligado, ele se desconectou, então o canal 2 estava desconectado. Então, é basicamente isso. A parte do trigger, vocês não vão usar por enquanto, tá? Não vão precisar usar ela por enquanto. Tem outras funções aqui que foram explicadas no vídeo de apresentação do osciloscópio. Então, é tudo isso daí por enquanto. É bom que vocês façam todo o passo a passo que eu expliquei nesse vídeo antes de começar as aulas de laboratório.